Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, poder ministrar a Tua palavra, motivo de muita honra e alegria. Agradeço a Dagma, as meninas que estão na frente do departamento de missões, Eliane e o pastor dessa igreja. Irmãos, hoje é um dia especial, é um dia que a gente vai falar sobre missões, e como todos os seminaristas que passaram aqui, haja vista, cada um falou de um tema, né, de um apóstolo, e hoje, na verdade, para mim caiu sobre o apóstolo Paulo, e eu quero falar um pouco sobre esse homem, né? Mas antes disso, eu quero convidar aqui o meu pai, Luiz Carlos. Vem aqui. Vem cá, rapaz. Para aqui. Sobe aqui. Irmãos, esse homem aqui é o meu pai, é meu motivo de orgulho. Hoje ele está fazendo um ano, carequinha, já não tem cabelo, colhendo mais uma rosa no jardim de Deus. Quero dizer para você, meu pai, que eu te amo. Eu hoje sou pregador do Evangelho, mas eu lembro que há muitos anos atrás, eu sentava nesse primeiro banco aqui, ainda pequeno, e eu vi meu pai muitas vezes pregando o Evangelho. Muitos que se lembram, acho, né, que são mais velhos do que eu. E meu pai pregava o Evangelho, ele e Juscelio, eu sentava aqui na frente bem pequeno, e eu via ele pregar a mensagem inteira. E aquilo, de certa forma, ia mexendo no meu coração, ele dando estudo da escola dominical. Eu chegava em casa e via meu pai lendo a Bíblia, lendo livros, e querendo ou não, aquilo começava a me aguçar também a querer estudar, a querer procurar algo, porque eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Eu quero dizer para você, meu pai, que você é um exemplo de vida para mim. Eu quero levar as coisas boas que eu aprendi com você, para quando eu ser pai também, passar para os meus filhos, para que eles entendam qual é o exemplo de amor, de fraternidade e de perseverança. Eu te amo. Senhor, eu entrego a vida deste homem em tuas mãos, que o Senhor possa fortalecê-lo nos teus caminhos, guiar os teus passos, fazer que o teu coração a cada dia mais cresça, Senhor, que o desejo de te adorar possa crescer neste coração. Deus, eu sei que os teus sonhos e os planos na vida dele ainda não morreu, mas eu sei que ainda vai se cumprir, e eu profetizo que possa se cumprir tudo aquilo que um dia, Deus, o Senhor preparou para o teu servo. Fortaleça ele nessa terra, Deus, dê força, dê saúde, dê vigor, e vai cumprindo o seu propósito nesta vida, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1 e o versículo 16 e 17. Tendo em vista que é uma pregação meio temática, eu quero fazer uma exposição, mas não tem como eu fazer uma exposição corrida somente de um texto, mas peguei vários textos para abordar a vida deste homem, do que esse homem fez, do que esse homem viveu no Evangelho. Paulo, um grande missionário do Senhor. Quantos acharam? Diga amém. Vamos ler então? Romanos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Versículo 16 vai dizer o seguinte: Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra os sem fé. Curva a sua cabeça essa noite. Senhor, a tua palavra ela foi lida. Cumpra hoje aquilo que um dia o Senhor me chamou para fazer, que era a tua palavra, pregar a tua palavra, Pai. Que a tua palavra possa avivar os corações, que a tua palavra possa trazer vida, que a tua palavra possa trazer, Senhor, restauração, mudança.
mas que possa trazer o principal, Pai, que é a salvação para aquelas pessoas que precisam, porque Deus, a salvação, a Tua palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, e que possamos entender, Pai, o verdadeiro poder, o verdadeiro significado, Deus, não somente de um livro, Deus, mas do significado por trás disso, Senhor, de homens, Pai, de experiências que viveram, Deus, para que pudesse chegar a nós, Pai, a nossas mãos, a nossa vida, Deus, umas palavras que libertam, umas palavras que transformam, uma palavra que faz o homem voltar a sonhar, uma palavra que faz o homem voltar a viver de novo, traz o homem de volta ao prumo, Senhor, do propósito do Senhor, Deus, nessa terra. Que essa igreja hoje possa sentir, Deus, o mover especial do Teu Espírito Santo, sobrenatural, neste lugar. Que não seja eu, Deus, mas que seja o Teu Espírito, porque eu sou pequeno, mas eu tenho um Deus grande. Em nome de Jesus. Melhora um pouquinho esse microfone aí para mim, por favor, está dando muito eco. Amém? Glória a Deus. Oi. Amém? Irmãos, a vida do apóstolo Paulo, muitos já conhecem essa história. Não quero aqui repetir muitas coisas, porque a gente tem hora. Mas a vida do apóstolo Paulo foi uma vida tanto quanto muito diferente, atípica. Ele começou como um dos perseguidores da igreja, mas ele foi transformado e alcançado pela graça em Cristo Jesus. Um dia o próprio Cristo transformou esse homem, a qual ele fala em Romanos, que quando ele é transformado, no versículo 1 de Romanos, ele vai falar o seguinte, no capítulo 1, ele se identifica como Paulo, o sujeito, mas logo em seguida ele fala, escravo de Cristo, e chamado para o ministério apostólico. Então esse homem agora, ele se identifica como seu nome, mas o que mais interessante é que ele se coloca na posição de um escravo, porque a gente sabe que escravo ele não tem vontade, escravo ele não faz o que ele quer, escravo faz na verdade a vontade do seu Senhor, mas ao mesmo tempo a gente entende que esse homem era livre. Mas livre para quê? Livre para fazer o que ele quiser. Ele podia ir embora, ele podia abrir mão de tudo, ele tinha uma vida, mas ao mesmo tempo, quando ele encontrou Jesus, e aquela graça alcançou, ele entendeu que a liberdade dele, não era viver a sua vontade, mas era ser escravo de Cristo, porque na verdade a vontade dele já não existia, mas era a vontade de Deus que existia no coração de Paulo. Era um homem diferente de outros. Ele tinha uma confirmação do seu chamado, quando ele foi chamado por Cristo, ele mesmo fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 2, a qual ele fala, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a qual ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus irmãos companheiros, a igreja da Galácia. O ministério que eu recebi, ou o chamado que eu tenho aqui, não foi porque eu passou, porque alguém me ungiu, mas foi porque alguém do céu, o próprio Jesus me deu. Ele tinha um chamado, ele também desse chamado, ele entendia que ele tinha uma missão. Ele sabia que ele era chamado por Deus, para fazer algo. E qual era a missão que Paulo tinha, na verdade? Essa missão a gente vai ler, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 1, que ele vai falar assim, Paulo, convocado por ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes. O versículo 17 vai falar o seguinte, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, por meio de palavras, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se esvaziasse, ou não anulada a cruz de Cristo, mas eu fui chamado para o ministério, na verdade é para proclamar a palavra de Deus, para que as pessoas, para que as vidas, para que as pessoas que ouçam, sejam então elas, alcançadas pelo poder do seu Evangelho, porque o chamado de um homem, não é chamado garantido por outro, porque se o meu chamado, queridos, que me chamaram um dia para pregar essa palavra, fosse garantido pelo meu pai, fosse garantido pelo meu pastor, eu já tinha desistido, muitas vezes eu tinha parado, mas como a minha missão, de levar a palavra de Deus,
ou de ser chamado, não é garantida pelo homem, não é garantida por fulano, nem por ciclano. Eu ainda estou de pé, porque na verdade o meu ministério, o meu chamado e a minha missão é garantido por Deus. E quando Deus chama, e quando Deus garante, Deus ele sustenta, mesmo em minhas lutas, mesmo em minhas provações. Deus ele não deixa o homem parar, porque toda vez que o homem quer parar, Deus ele motiva, Deus ele libera uma palavra, Deus ele transforma, Deus ele faz que a fé do homem aumenta, mas Deus não permite que aquele que ele chamou pare no meio do caminho. Na verdade, Paulo, escravo de Cristo, homem de Deus, mas a vida dele não começou desse jeito. Você vai entender e você vai buscar as referências da vida de Paulo, um fariseu. Ele era o melhor da sua idade, ele se sobressaía quando ele era pequeno sobre todos, porque ele era excelentíssimo no judaísmo, ele praticava, ele sabia da lei, mas na verdade aquele homem cresceu com algo que ele ainda não entendia, porque quando ele cresceu, ele se tornou na verdade um mestre para os exímios, assim dizer, cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel nada mais é do que um dos mestres da Torá, a Torá, o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto que alguns estudiosos contam que quando Gamaliel morreu, muitos falam, e foi-se a glória da Torá, pelo fato daquele homem era ser o mestre por excelência e sabia e entendia completamente o texto e tudo que estava ali. Então quando ele morreu, foi-se a glória da Torá. Paulo aprendeu com ele, só que Paulo na verdade, ele não tinha ainda encontrado uma graça em Jesus, porque as pessoas que aceitavam Jesus, então naquela época, quando começou a igreja a crescer, quando começou o tempo das pessoas aceitarem Jesus, ele perseguia e ele matava. Na verdade as mãos daquele homem carregavam sangue, eram mãos de um homem sanguinário, e nada mais só que bastasse a isso, que ele na verdade não só matava um, mas agora quanto mais ele matava, mais a sede dele de procurar e destruir aumentava. Ele não queria matar somente uma pessoa, mas ele queria acabar na verdade com a raiz, ele queria cortar a raiz, porque onde que ele sabia que tinha algum culto, ou algumas formações de pessoas que se reuniam para levantar e adorar a Deus, ele ia atrás, ele perseguia, ele não queria que o projeto possa dar certo, ele não queria que as coisas fluíssem, ele queria matar logo no começo. Por quê? Porque entendia que você cortando pela raiz é mais fácil, você não deixando florescer é mais fácil, você não deixando que as raízes fossem mais fundo, seria mais fácil você destruir ali, porque depois que aquela raiz, ou aquela fruta, ou aquela árvore pegasse um sustento, o tronco, as raízes fossem mais fortes e crescesse, seria quase impossível de arrancar. Então na verdade ele trabalhava assim, olha, eu vou cortar na verdade pela raiz, eu não vou deixar isso acontecer, eu não vou deixar diante dos meus olhos essas pessoas que na verdade estão servindo uma seita, que era o cristianismo para eles, que isso na verdade pudesse acontecer. Mas calma, eu estou falando dos maiores missionários que surgiu na Bíblia nos últimos tempos. Mas Felipe, como que você está falando do verdadeiro missionário, que esse rapaz, que esse homem na verdade era um assassino, era um homem que em sua mão derramava sangue, ele queria matar sim? O próprio Paulo vai falar em Gálatas capítulo 1, versículo 13, ele vai falar o seguinte, ó, pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentemente a igreja de Deus, procurando destruí-la, e no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Olha o versículo 13 e o versículo 14, vocês já ouviram como que eu era, o meu passado, eu perseguia, eu matava, eu era terrível, o judaísmo, eu queria na verdade destruir a igreja, eu não queria deixar que a igreja pudesse crescer, eu não queria deixar que um projeto, que na verdade eu não entendia que surgiu do coração de Deus, pudesse ser evidenciado, pudesse vir à tona. Eu fiz tudo para tentar parar, eu fiz tudo para tentar na verdade derrubar e que as portas não prevalecessem. Mas o mais interessante, quando eu olho o versículo 15, que agora aquele homem que era rebelde, violento e tudo, a palavra vai falar o seguinte, olha, mas todavia, ele fala, mas todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe, e me chamou por sua graça, quando então
foi do seu agrado. Porque na verdade, aqui existe 2 tempos, confirmado por Deus. E quais são esses 2 tempos? É no versículo 13 e no versículo 14. É o primeiro tempo da vida passada de Paulo, na vida dos seus maus hábitos, na vida que ele era violento, na vida, na verdade, que você olhava para ele e via que não tinha jeito, que a pessoa se convertia, ele queria destruir, ele queria matar, porque era melhor você cortar algo antes que ela cresça. Você olha para Paulo, era impossível você olhar para o passado daquele homem e entender que aquele homem se tornaria alguém desse nível. Mas no versículo 15 mostra uma coisa extraordinária, que a graça de Deus ela é tão poderosa, que o poder de Deus ele é tão poderoso, que é capaz de pegar o pior homem que já surgiu na história, que perseguiu uma igreja, e transformar ele num dos maiores homens de pregador do evangelho e de ganhadores de alma que já surgiu. Isso mostra que o poder de Deus é tão grande, que é capaz de mudar a história de um homem que pensa que é mais impossível, mais tenebroso, que não mais tem jeito. Mas Deus, com a sua graça, alcança este homem e mostra para este homem, por mais que ele é desacreditado, que não tem jeito, Deus fala: eu ainda posso mudar e transformar vidas. Por quê, Felipe? Porque o poder do evangelho é a salvação dos homens. E aonde que esse evangelho entrar, ele muda, ele transforma, ele quebra as correntes, quebra ferrolho, derruba portas que estão trancadas, mas ele alcança um coração que precisa de salvação. Paulo é o exemplo disso. Ele falava, olha, Efésios capítulo 2, versículo 2, eu andava outrora no curso deste mundo, segundo os principados e as potestades dos ares, e que operam no filho da desobediência. Fiz tudo errado, eu sei, fiz coisas que na verdade desagradavam a Deus. Se você ouvisse a minha história, como eu era exímio no judaísmo, se era para matar eu matava, se era para destruir eu destruía, eu fazia aquilo afinco, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, porque na verdade aquilo que eu fazia, eu pensava que era algo certo, eu pensava e eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo era algo bom. Mas se você vê o meu passado, não tem nada para me gloriar no meu passado, não tem nada para me gloriar na esperança, na história que eu passei, tudo que eu vivi, porque se você olhar para trás de mim, você só vai ver coisas que não prestam, só vai ver coisas que na verdade eu tenho vergonha de falar, porque eu quero me esconder daquilo tudo que eu fiz, porque é tenebroso. Mas quando eu ouvi o chamado do evangelho, e quando eu falo chamado do evangelho, é quando ele está no caminho de Damasco. Qual o evangelho? O próprio evangelho, aquele que encarnou. Quando Paulo está no caminho de Damasco, o próprio evangelho, chamado Jesus Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é aquela mensagem que Jesus Cristo veio à terra, deixou o seu reinado, o seu principado. Isaías fala, o principado estava sobre seus ombros. Então ele desceu da sua glória, se esvaziou de si, andou no meio dos homens, estava no meio dos homens. O mesmo Deus que era transcendente, que era maior do que o universo, agora era um Deus emanente que estava no meio de nós, um Deus que sofreu na cruz todos os nossos pecados, um Deus que estava com os pecadores, um Deus que morreu em uma cruz, e um Deus que ressuscitou, e um Deus que fez uma promessa que Ele virá, mas Ele foi preparar o lugar. Ou seja, o verdadeiro mensagem do evangelho na verdade é o próprio Cristo, é o poder de Deus. Então quando ele chega para o caminho de Damasco, ele encontra com o próprio evangelho ali naquele momento, falando com ele: Paulo, por que me persegues? E naquele momento, por mais que ele seja o pior homem que surgiu da história, queridos, não importa a situação de um homem que seja, quando está diante da graça de Deus, ele não resiste, ele cai de joelhos. Quando ele está diante de Deus, não importa o tenebroso ou a história de homem para trás, o que ele foi. Deus, ele não quer saber quem você foi. Deus não quer saber o que passou, o que surgiu na sua vida, ou as situações que você viveu. Jesus, ele está falando só uma coisa: Paulo, o que você está fazendo? Paulo, por que você me persegue? Porque na verdade você não está me perseguindo, você está perseguindo a igreja de Cristo.
Eu não preciso saber do seu passado, eu já sei quem você é. E chamou pelo nome, Paulo. Talvez Paulo falou e falou assim: olha, quem é essa voz? Quem és tu, Senhor, que fale comigo e que me chama pelo nome? Porque na verdade aquela voz é uma voz que saiu no meio de um lugar onde ele não sabia, não conseguia entender, não conseguia ver, mas ele sabia que uma voz falava com ele, e essa voz chamou pelo nome. E quando ele entendia, quando a voz te chama pelo nome, quer dizer que é questão de intimidade, que te conhece, que sabe quem você é. Moisés estava no monte, e no meio daquela sarça, uma voz pegando fogo falou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Moisés então olha para trás e falou assim: o que está acontecendo? Quem és tu, Senhor? Porque na verdade todas as vezes quando Deus ele se manifesta, ele chama o homem pelo nome, porque na verdade é mostrando para o homem, fala assim: olha, eu te conheço por dentro e por fora, o que você está fazendo aí? Eu sei quem você é, Paulo. O que você está me perseguindo? Por que você está querendo avançar e destruir um projeto que eu fiz? Porque na verdade quando ele saiu com a intenção de ir para Damasco, quando ele pediu carta para Damasco, ele queria fazer muito mais do que matar somente uma pessoa. Ele queria destruir um projeto que começou com Deus aqui na terra. Por isso que eu falo que missões, queridos, não é fácil. Viver do Evangelho, ou pregar o Evangelho, ou manter uma igreja de pé onde quer que for, sempre vai ter ameaças todo dia. Só que ameaças, ela pode até se levantar, não significa que ela vai continuar de pé. Eu creio nisso. Possa até ser real, mas não significa que vai acontecer contra a igreja de Deus. Quando ele chega em Damasco, na verdade quando ele chega no caminho de Damasco, naquele momento ele tem um encontro com o próprio Cristo, e com aquele próprio Cristo na verdade, você não vê Paulo chegando e fazendo o que ele tem que fazer, porque ali ele caiu, perdeu a sua visão, ele não conseguiu deu mais nenhum passo para o seu propósito, porque na verdade Deus ele impediu naquele momento. Por que Deus impediu naquele momento que Paulo não fosse para Damasco? Porque sabia da intenção de Paulo. Porque todas as vezes que alguém levanta contra a igreja de Deus, Deus ele não permite que aconteça. Deus ele está falando assim: olha, você pode vir até aqui, mas daqui para lá você não passa. Porque você não está perseguindo na verdade somente pessoas, você está perseguindo a mim. Então deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Contra a minha igreja não vai prevalecer ferrolho, não vai prevalecer cadeado, não vai prevalecer porta, não vai prevalecer trancas, não vai prevalecer a morte, nem perseguição, nem arma, nenhuma arma forjada vai prevalecer. Então agora, para você saber quem é o Senhor na sua igreja, você vai cair por terra e vai entender quem eu sou. Queridos, ele não deu mais o passo, sabe por quê? Porque quem se levanta contra a obra de Deus, ele não tem êxito. Porque o projeto não nasceu no coração do homem, o projeto nasceu no coração de Deus. E quanto mais esse projeto é perseguido, mais as pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Porque o poder do Evangelho, ele na verdade, ele transcorre o dia, o tempo, a hora, o estado geográfico, as pessoas. O poder da palavra de Deus era sobrenatural. Podem até tentar levantar muros, podem até tentar parar as pessoas que levam a palavra de Deus, como acontece e já está acontecendo, mas não vão parar a igreja do Senhor de progredir, porque enquanto estamos aqui na terra, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que não deixa essa obra parar, nós temos um Deus que Ele é exímio, que protege, que guarda em todo tempo. Pode levantar pessoas querendo fazer essa obra parar, pode levantar pessoas falando: hoje você não mais vai pregar o Evangelho, amanhã ninguém mais vai ouvir a Bíblia, ninguém mais vai ler a Bíblia. Mas eu tenho um Deus que lá no céu Ele está olhando para a terra e está falando: nenhuma arma forjada, nenhuma arma forjada, nenhuma arma forjada prevalecerá contra a minha igreja. Glória a Deus. Em Gálatas capítulo 1, verso 12, fala sobre a sua convicção no seu chamado. Ele vai falar assim: olha, o meu chamado não foi tido por homem, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Porque
Porque depois, quando ele é transformado, depois que ele encontra Jesus, o próprio Jesus revela a ele muitas coisas. Ele começa a ter um compromisso, um relacionamento com Deus. E quando a pessoa é transformada, escute, o poder desse evangelho, por isso que ele tem que ser pregado às pessoas. Por isso que enquanto o nosso coração bater, enquanto respiramos, temos que levar essa palavra de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque quando essa palavra do evangelho ela é pregada e chega aos corações, as pessoas são transformadas. Porque quando você vai ler no capítulo 20, no verso 21 e versículo 24, Paulo vai falar o seguinte: em seguida fui para as regiões da Síria e Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido falar da notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. No versículo 24, e louvaram a Deus por minha causa, porque quando o evangelho alcança pessoas, as vidas das pessoas são transformadas, e é nítida que as pessoas em sua volta vão olhar e vão falar assim: olha, aquela pessoa não é a mesma pessoa que era mais, aquela pessoa que vivia daquele jeito não é mais aquela pessoa, tem alguma coisa diferente, tem um brilho especial, tem alguma coisa acontecendo, eu quero ficar perto dela, eu quero entender por que as coisas estão acontecendo, porque eu ouvia falar tanta coisa dela, tanta fofoca, tanta coisa ruim daquela pessoa, mas parece que agora essa pessoa, eu estou vendo que essa pessoa é diferente. Alguma coisa aconteceu com ela. O que aconteceu? Foi o evangelho que entrou e mudou. Porque quando a palavra de Deus entra na vida do ser humano, a palavra de Deus muda o seu estado, muda o seu caráter, muda a sua índole, renova o seu caráter diante da sociedade, coloca você de pé, faz as pessoas olharem para você de novo de jeito diferente, porque na verdade eles não vão olhar para você somente como você, mas vão olhar porque vai ter um brilho diferente, o Espírito Santo sobre a sua vida. Então eles vão falar: aquela pessoa não é a mesma, porque outrora era diferente, mas agora ela carrega algo especial. O que ela carrega? Ela carrega a presença de Jesus na vida dela. Porque quando a presença de Jesus entra na sua vida, não tem como você não reconhecer quem é aquela pessoa. A Bíblia fala que agora o pessoal olhava para Paulo e falava assim: olha, aquele é o que nos perseguia, mas veja, está professando a mesma fé que nós. E o que eles fizeram? Versículo 24: louvaram a Deus por minha causa. Por quê? Porque somente a palavra de Deus pode ir aonde ninguém vai, pode alcançar o perdido aonde nenhum homem pode alcançar. Por isso que é como Paulo fala: pregar em tempo e fora de tempo. Porque não é pregar a palavra de Deus quando eu estou com vontade, não é pregar a palavra de Deus somente quando eu quero, quando eu tenho oportunidade. É viver pregando a palavra de Deus. E quando eu falo viver pregando a palavra de Deus, não é só abrir a Bíblia que eu falo e pregar para as pessoas de um púlpito, de um lugar, porque a nossa vida também é uma pregação. O nosso testemunho, o nosso modo de viver também fala por si só. Se na verdade as minhas palavras falam uma coisa, e se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu vivo, na verdade eu mesmo me condeno, e eu não tenho crédito nenhum diante daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Mas na verdade eu preciso ser conivente com aquilo que eu falo. Se eu prego a verdade, eu preciso viver da verdade. Se eu falo de Jesus, eu preciso viver com esse Jesus. Eu preciso ter um relacionamento com esse Jesus, porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar: eu quero aceitar esse Jesus que você serve, eu quero ser como você é, eu quero ter esse brilho que você tem. Paulo, na verdade, como muitos falam, alguns falam que antes era Paulo, depois antes era Saulo, Deus mudou o nome dele. Não, para Paulo. Na verdade, queridos, em hebraico o nome dele era Saulo, e o nome romano dele, né, que ele usava entre os cidadãos romanos, era Paulo, pequeno. Ele nasceu em Tarso, na cidade de Cilícia, cidade livre dos romanos, sendo ele mesmo um homem livre daquela cidade. Seu pai e sua mãe, ambos judeus nativos, por isso que ele se chamou de hebreu de hebreus. Filipenses capítulo 3, versículo 5.
Ele era da tribo de Benjamim, que permaneceu fiel à tribo de Judá. Depois do siso de Salomão, dos filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, permaneceu, na verdade, uma tribo por reino, duas tribos, uma tribo e meia, na verdade, por reino do sul, e as outras tribos por reino do norte. Ficou só a tribo de Benjamim, de Judá, e a meia tribo de Benjamim, que ficou junto com Judá. E Paulo, na verdade, era a tribo de Benjamim, conivente com a tribo de Judá, a mesma geração, a mesma tribo de Judá, a qual veio o Senhor Jesus Cristo. A sua formação educacional deste homem, na verdade, ele nasceu, aprendeu nas escolas de Tarso, uma pequena escola que estava ali naquele lugar. Depois ele se formalizou com a filosofia, com a poesia. Eu estou falando isso porque, na verdade, é importante essa informação, pelo que ele vai falar depois. Ele aprendeu filosofia, a poesia dos gregos. Entenda que eu vou falar agora, gregos. Eles bebiam da sabedoria e da filosofia. Naquela época, toda inteligência, o estudo da filosofia emanava da Grécia. O estudo do saber, do conhecimento. Não era a Europa, não era a África, era a Grécia. A Grécia era tida como pessoas desenvolvidas. Então Paulo aprendeu da filosofia. Paulo aprendeu dos estudos filosóficos, a humanidade, muitas coisas ali. Ele bebeu dessa água. De lá ele foi enviado para a Universidade de Jerusalém. Foi estudar teologia e a lei judaica. O seu tutor era Gamaliel, fariseu eminente. Possuía extraordinário talento natural. Se dedicou ali bastante nos estudos, ensinamentos propagados pelos fariseus. Tendo essa, por mais que nós criticamos, os fariseus também era uma classe em que estudava, em que sabia. Por mais que distorcia a lei, mas eles decoravam a lei, eles entendiam, eles sabiam. Mas ainda precisava de uma transformação, a qual aconteceu no caminho de Damasco. Por que eu estou falando isso? Porque Damasco, na verdade, para a vida de Paulo, foi um divisor de águas. Damasco, na vida de Paulo, foi aonde tirou aquele velho homem e colocou o novo homem. Damasco foi aonde que aconteceu, na verdade, uma mudança na vida de um homem, em que hoje a gente tem um dos maiores missionários que aconteceu na vida. Ou seja, quando ele chegou para o caminho de Damasco, era Deus falando assim: Paulo, o que vai viver hoje aqui vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque Damasco não representava somente um destino, porque Damasco era um destino para ele ir. Então entenda, Damasco não representava somente um destino, mas o que Damasco representava? Deus estava falando: Paulo, Damasco representa um novo recomeço na sua vida. Damasco representa um jeito de você fazer tudo diferente que você fazia errado. Damasco está representando mais uma oportunidade que eu estou te dando, para que as coisas da sua vida sejam mudadas, para que as atitudes sejam mudadas, para que o velho homem fique aonde tem que ficar, e para que de hoje em diante você viva coisas diferentes que você ainda não viveu. Então é necessário que a gente muitas vezes passe pelo caminho, entenda esse caminho, porque é necessário a gente deixar muitas coisas para trás, para viver coisas novas com Cristo, porque às vezes tem que chegar o divisor de águas em nossas vidas, para que Cristo fale assim: olha, a partir de hoje, tudo aquilo que você está vivendo, você tem que deixar para trás, essa bagagem que você carrega, esse peso que você carrega, essa culpa, essas marcas, esses traumas que você está carregando, rapaz, moça, deixa para trás, para de trazer isso aí que não tem mais poder sobre você, que não tem mais influência, isso só tem te causado situações ruins, tem trago você para o buraco. Está na hora de você deixar os traumas para trás, o passado para trás. Hoje eu estou te dando uma oportunidade de um novo começo na sua história. Hoje eu tenho a oportunidade de você mudar as coisas que precisam ser mudadas. E quem vai mudar sou eu, mas somente através de uma posição sua. Porque Deus ele muda, mas Deus ele não vai te obrigar. Jesus ele entra na tua vida e muda a tua história, muda projeto, muda tudo, mas ele só muda através de uma posição que você tomar. O homem ele precisa se posicionar, e enquanto a gente não se posicionar diante de Deus, ele não vai fazer, porque eu preciso me posicionar para ele fazer. Ele chega diante de Damasco, ele tem na verdade uma mudança de vida.
A graça de Deus alcança Paulo. E quando ele acontece, quando ele vê agora o Deus que salva, o Deus que cuida da igreja, um Deus que conhece os seus caminhos, porque Deus já estava esperando ele lá. Porque na verdade, antes mesmo que ele chegasse ao seu destino, antes mesmo que ele pense, estava premeditando tudo, eu vou chegar lá, eu vou matar aquelas pessoas, eu vou destruir, eu vou fazer isso. Já tinha alguém que estava esperando para mudar o coração dele. Já tinha alguém que estava esperando para mudar a história dele. Ele não conseguia entender por que ele estava passando por ali, mas Deus já sabia, porque Deus já tinha um encontro marcado com ele. Talvez você ainda não sabe, mas esse caminho muitas vezes que está te levando você a viver, você ainda não entendeu, mas deixa eu te falar para você. Às vezes Deus nos leva para um caminho para mostrar que Ele tem um encontro marcado para a gente, porque são situações na nossa vida que a gente precisa mudar, são atitudes que a gente precisa tomar, são situações que a gente precisa mudar para que possamos alcançar o novo de Deus, o extraordinário de Deus. Ele não entendia, nem sabia que a graça, que alguém que ia mudar a vida dele estava lá, mas quando ele premeditou em fazer alguma coisa, alguém que conhecia o coração dele por dentro e por fora já estava lá. Eu quero falar para você hoje aqui, você entrou neste lugar, mas você não veio somente para me ouvir, não, porque se você viesse para me ouvir, você ficava em casa, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas você veio aqui, ouviu uma palavra que vem do Senhor. E quem é esse Senhor? É aquele que te conhece por dentro e por fora, é aquele que sabe a batida do teu coração, é aquele que sabe o que passa dentro da tua cabeça todo dia, é aquilo que passa dentro da sua mente todo dia, aquilo que muitas vezes você tem pensado em parar. Ele conhece, Ele sabe a sua história. Hoje você saiu da tua casa, muitas vezes falou: Senhor, eu não quero ir, eu não tenho força, mas eu estou aqui. Sabe por que você está aqui? Porque você tem uma hora marcada, Ele tem uma hora marcada com você, Ele tem um momento marcado para falar com você, porque Ele está falando: está na hora de você sair da onde você está e vir no lugar onde que eu quero que você venha, porque eu quero fazer coisas na sua vida diferente que você ainda não viveu. Eu quero ainda levantar coisas que você ainda não presenciou, que você não experimentou. Eu tenho uma hora marcada para renovar e transformar a sua história. É isso que Deus fez. É Deus falando que o homem pode ser morto, o maior pecador, mas ainda ele tem poder de transformar um homem. Paulo, ele ficou depois dessa conversão aproximadamente muitos anos, alguns falam 10, outros 14 anos, esperando o tempo certo, na verdade, para que as coisas pudessem acontecer. Não foi de uma hora para outra que ele começou a ser Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para os gentios, para as pessoas, para a Galácia, para Efésios. Não foi de uma hora para outra que ele se tornou os maiores apóstolos e desbravadores do Evangelho. E quando eu falo desbravadores, porque não existiu Pedro, não existiu Tiago, não existiu João. Irmãos, esse homem nas suas viagens missionárias, ele foi para Cilícia, ele foi para Malta, ele foi para a Europa, ele foi para onde que o Deus estava levando ele, mas ele não parou enquanto ele vivia de pregar o Evangelho de Deus. Depois que esse homem foi alcançado pela palavra de Deus, esse homem já não queria mais viver para ele. Aonde que tinha um barco à espera dele, para ele ir para o porto, ele ia levar a palavra de Deus. Aonde o Espírito Santo ventava no ouvido dele, direcionava ele ia. Ele não media esforços, mas ele ia levar a palavra de Deus. Mas enquanto esse tempo não chegava, aproximadamente um tempo que ele ficou esperando ali para que o Senhor pudesse enviar ele para uma missão. E até um dia em Atos 13 vai dizer que eles então estavam jejuando e orando. Então estava ali alguns discípulos, e o mais interessante é que o Espírito Santo revelou a eles: olha, eu preciso levar alguém para Chipre, pastor, manda alguém para Chipre. Mas ali estavam os discípulos que andavam com Jesus, ali estavam os homens da Nus que andavam com Jesus, aqueles que viram Jesus, que aprenderam com o mestre as doutrinas, que beberam da mesma água, que entenderam. Então pode ser Paulo, pode ser Pedro, desculpa. Não, não foi Pedro. Então pode ser Tiago. Não foi Tiago que o Espírito Santo soprou. Então vai ser Filipe. Não foi Filipe. Então é João, o filho do trovão, João da ilha de Pátmos. Com certeza é João, o amigo do peito de Cristo. Não, mas o Espírito Santo também não soprou sobre esses homens que andaram com Cristo.
Mas de repente então, depois que jejuaram e oraram, o Espírito soprou e falou assim: olha, eu tenho um homem que eu quero que vocês enviem lá para levar a palavra de Deus. Mas tá, tem todas as pessoas reunidas aqui, então é um desses aqui. Ele disse: não, quem eu quero que você leva é um homem chamado Paulo, para que ele pudesse levar o Evangelho, porque aquilo que eu tenho na vida dele, aquilo que ele carrega. Ah, mas ninguém conhece Paulo, ninguém sabe o nome de Paulo. Irmãos, é isso que é interessante, porque quando Deus ele nos chama, as pessoas não podem nem conhecer o nosso nome, mas vão saber quem a gente é pelo aquilo que a gente carrega. Escute, eu não sei quem é Paulo, mas eu sei quem é o Deus de Paulo. Eu não sei quem é você, eu sei quem é Paulo, mas eu sei quem é o Deus de Paulo. Talvez as pessoas não iam saber quem é Paulo naquele momento, porque Paulo era o novo convertido, mas vou enviar ele para Chipre. Por que enviar Paulo para Chipre? Porque Chipre, na verdade, precisava ser evangelizada, a palavra de Deus precisava chegar naquele lugar. Mas era um homem pequeno, é um homem que estava aprendendo, é um homem que estava agora sendo levado para desbravar a palavra e levar a palavra de Deus. Mas a verdade, por mais que as pessoas não me conheçam, e por mais que as pessoas não te conheçam, seremos e começaremos a ser evidente, não pelo nosso nome, não pelo nosso eu, mas pelo Espírito Santo que está em nós, porque na verdade, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que tem o próprio Jesus na sua vida, tem uma mensagem para carregar, e é essa mensagem que as pessoas querem ouvir de você. As pessoas não vão ouvir do teu nome, não tem que ouvir o meu nome, não tem que ouvir o seu nome, mas tem que saber aquilo que você carrega. Eles não querem saber do nome daquele homem. O Espírito está falando: olha, não é o nome que interessa, mas é aquilo que eu derramei sobre a vida dele. Glória a Deus. Porque quando o homem ele se coloca na verdade em posição diante de Deus, o inferno fica estreito, porque quando o homem se posiciona e a graça de Deus começa a entrar na vida do homem, queridos, a casa fica pequena para ele pregar, o bairro fica pequeno para ele pregar, o município fica pequeno para ele levar a palavra de Deus, Samaria, Jerusalém fica pequena, o estado fica pequena, o Brasil, a nação fica pequena. Então o que o próprio Cristo fala assim: olha Paulo, aí já está pequeno para você, Samaria, Jerusalém, agora eu quero te levar para os confins da terra. Você vai levar para um povo que você não conhece, para pessoas que ainda não sabem quem eu sou, mas você vai carregar esse mesmo Espírito, porque através de você, pessoas que nunca ouviram falar de mim, vão me conhecer e me aceitar como o Senhor da sua vida. É através de você, é através de mim. Você veio aqui para entender que você na verdade é uma verdadeira mensagem de Jesus para esse tempo. E qual é a mensagem para esse tempo? Que as pessoas precisam conhecer esse Jesus, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque chegará o momento em que as pessoas procurarão e não acharão Ele mais, que as pessoas procurarão de norte a sul e não encontrarão, porque o tempo se findou, a graça acabou, mas as pessoas, enquanto a vida é esperança, então precisam ouvir uma palavra que fala: Jesus ainda muda história, Jesus ainda transforma as pessoas, Jesus muda caráter, Jesus liberta as pessoas dos vícios, das drogas, das bebidas, muda a história, levanta e coloca de pé, Ele salva a tua família, a tua casa. Ele ainda faz isso porque Ele é Deus, Ele é grande. Eu quero caminhar para o fim. Irmãos, se você for parar para analisar no Novo Testamento, Paulo ele escreve 13 cartas. Você sabe o que é isso? 13 cartas no Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros, aproximadamente 48,15% do Novo Testamento, quase a metade esse homem escreveu. As cartas todas escritas por ele à mão. Nenhum homem, nenhum outro apóstolo teve essa prioridade, ou esse benefício, essa prerrogativa como Paulo teve. Ele se tornou na verdade um dos maiores homens, sinal que Deus transforma a natureza daquele que estava caído, que não tinha mais jeito, e torna-se para ser uma referência para Cristo, ou para as nações naquele momento. Tanto que ele fala sobre as suas percussões, ele fala sobre seus apredejamentos com Barnabé, ele fala sobre tudo que aconteceu em Atos capítulo 4, foi arrastado para fora do muro,
tido como morto, apedrejado, mas por amor da palavra de Deus, e por mais que tenha as ameaças, a misericórdia de Deus foi tão grande na vida daquele homem, que não deixou ele acabar, não deixou ele parar, não deixou ele morrer. Quantas muitas vezes o apóstolo sofreu, e muitas coisas ele passou dificuldades, e quando você for ver em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, você vai ver que aquele homem não pregava porque ele queria alguma coisa a receber, mas aquele homem pregava porque na verdade ele tinha amor, porque ele foi alcançado pela graça, ele queria que as pessoas fossem salvas. Porque hoje, irmão Ananias, a gente começa a levantar um projeto, a gente começa a pregar a palavra de Deus, e na primeira situação a gente para, porque as pessoas se levantam contra nós. Primeira vez quando a gente começa a fazer algumas coisas, as pessoas criticam, e a gente para. Eu falo de críticas, e a gente desanima por causa de críticas. Então, se a gente estivesse vivendo naquele tempo, a gente não tinha abrido a boca para pregar o evangelho, para ser missionário, para ser homem de Deus. Porque se as pessoas levantam contra a gente, já é motivo de parar. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais pregar, eu não quero ser mais desse jeito, eu não vou mais continuar, porque falou que eu não prego bem, que eu não canto bem, que eu não toco bem, que eu não sou bonito, esqueceu de me chamar lá na frente. Deixa eu te falar, muitas vezes são essas pequenas coisas que atrapalham o agir de Deus em nossa vida. Você vai olhar em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Paulo vai falar assim: olha o que esse homem passou. 3 vezes fui açoitado com varas, não foi uma, nem duas, não 3. Ele podia desistir na primeira vez, mas não desistiu. Tomou a segunda coça, ainda continuou. Tomou a terceira coça, ainda continuou. Fui apedrejado uma vez, mas eu não desisti. 3 vezes sofri naufrágio, mas ainda eu continuei falando do amor de Deus. Passei uma noite e um dia no abismo, mas isso ainda não foi motivo de eu parar de falar de Jesus. Eu estou querendo dizer que nada que acontece na nossa vida tem que ser motivo de eu parar de falar de Jesus. Não é porque as pessoas se levantam, não é porque a situação está ruim, não é porque a porta está fechada, não é porque eu não vejo nada diante dos meus olhos que eu tenho que parar de falar de Jesus. Porque se eu ver na verdade aquilo que Paulo enfrentou, ele está querendo falar o seguinte: olha, nada que eu vivi se compara ao peso de muita glória que está reservado para mim naquele dia. Não é um apedrejamento, não é açoites, não é na verdade navios naufragados, não é situações que vai surgir do meio do nada que vai me fazer parar, porque por mais que tenta surgir, eu vou levantar, eu vou fazer o desvio, eu vou me sacudir, mas eu vou continuar ainda a caminhar, porque ainda eu sirvo um Deus da obra, e o Deus da obra não me desamparou, o Deus da obra não me deixou sozinho, o Deus da obra ainda me sustenta, ainda me guarda, ainda me protege, e eu só paro no dia que Ele falar: para, está na hora de você parar. Enquanto Ele fala que eu não tenho que parar, eu continuo. E Paulo escreve a Filipos, uma carta aos Filipenses, dizendo o seguinte: uma experiência para comover os irmãos, para entender tudo aquilo que ele passou. Ele vai falar o seguinte, que olha, Filipenses capítulo 4, não estou cantando isso por necessidade, não, soube hoje me contentar com o que eu tenho, mas contentar com o que? Ele vai falar: porque sei ter abatido, sei estar abatido, em abundância, ter fartura, como ter fome. Mas não é sobre isso, irmãos, Paulo estava querendo dizer, não é sobre isso de ter. Lembra em 2 Coríntios, fui açoitado, naufragado. Hoje, Paulo falou assim: hoje eu me contentei de ter tudo, porque na verdade vai ter momentos que eu vou ter muito, vai ter momentos que vai ter pouco, vai ter momentos que eu não vou ter roupa para vestir, tem momentos que eu estou dormindo no relento, que não tenho onde colocar minha cabeça, vai ter momentos que na verdade as pessoas vão me perseguir. Mas Paulo está falando isso para enfatizar uma experiência, para que eles possam entender que o Evangelho não é sobre ter, mas o Evangelho é sobre você viver. E viver o que, Felipe? Viver o que você está falando? Mas é viver aquilo que ele falou em Romanos capítulo 1, versículo 17, ou lá em Abacuque 2, versículo 4, que não é ter, não é
ter coisas, não é ter abundância, mas era viver, e viver o quê? Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Então entenda, não é sobre ter coisas, mas é sobre viver pela fé, é sobre entender que as coisas não são importantes a ponto de me tirar os olhos de Cristo, mesmo eu tendo, mesmo não tendo, mesmo as coisas chegando para mim, mesmo não tendo fama, mesmo não tendo sucesso, mesmo não conseguindo alcançar aquilo que ainda eu almejo alcançar. É sobre viver para Cristo sobre todas as coisas, porque o meu alvo é Ele, é sobre a minha fé, é sobre estar com Ele. É por isso que Ele fala: olha, eu subter todas as coisas, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Melhor, deixa eu traduzir isso para o original. Olha, eu só consegui passar o naufrágio, eu só consegui passar o apedrejamento, sabe por quê? Porque tem alguém que segurava na minha mão, tinha alguém que não me desistiu, não deixou desistir, e alguém que sustentava a minha fé. É nele que eu posso todas as coisas, porque eu podia desistir, mas alguém segurava a minha mão, e quando eu pensava que eu ia parar, Ele vinha e mantinha a minha fé de pé. Eu só consegui passar, porque a minha fé ainda estava sendo sustentada por alguém. E quando eu entendo que a minha fé é sustentada por Ele, não é naufrágio, como Ele fala em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, perigo, espada, anjos, nudez, altura, profundidade, ou qualquer outra criatura. Mas eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem qualquer outra criatura vai me separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, eu quero encerrar dizendo o seguinte, que Paulo, ele chega na ilha de Malta, ele fala o seguinte, Atos capítulo 28, ele chega na ilha de Malta, uma ilha ali na Cilícia, na Itália, e quando ele chega ali, ele, na verdade, se compara com os irmãos, se depara com os irmãos, ele começa a pegar os gravetos e começa a colocar os gravetos agora para aquecer, e de repente quando ele começa a pegar os gravetos para aquecer, para que o fogo possa aquecer os irmãos, que estava frio, estava chovendo, de repente no meio daquele graveto sai uma víbora, e uma víbora pica a mão de Paulo. O que Paulo estava fazendo? A obra de Cristo, a obra missionária, levando a palavra de Deus. Mas enquanto ele estava catando o graveto, uma víbora saiu e atacou ele. Porque enquanto estamos fazendo a obra de Deus, sempre vai ter ameaças para que possamos parar ou abortar o projeto de Deus. Porque na verdade, podia, Paulo morrer naquele lugar, pela picada daquela víbora, e pela aquele veneno daquela cobra. Os sonhos, os projetos missionários podia abortar, podia acabar, podia naquele momento, Adriane, ele voltar para casa ou morrer ali mesmo e falar assim: olha, acabou o projeto, acabou aquilo que na verdade tinha guardado para Paulo. Mas quando as pessoas olharam para Paulo, a mão dele, ele pegou aquela víbora, jogou no fogo, mas eles esperaram na verdade algum tempo. E quando olharam para Paulo e viu que não surtiu efeito aquele veneno, viu que as coisas não conseguiu, na verdade, atingir o que eles esperavam, porque a ameaça é constante, não tem como. Quando você levantar um projeto, uma obra de Deus na sua vida, sempre o inimigo vai estar à espreita, querendo te atacar, querendo colocar os seus venenos peçonhentos em você, querendo destruir projetos, querendo destruir a tua casa, a tua família, aquilo que Deus muitas vezes determinou na tua vida. Isso vai acontecer. A realidade que eu aprendo nessa palavra é que enquanto você estiver na direção de Deus e vivendo os projetos de Deus, é real que o inimigo vai levantar contra você e tentar abortar os sonhos da sua vida. Mas e aí, Felipe? Uma coisa eu vou falar: uma coisa é você ser picada pela cobra, outra coisa, outros 500 é o veneno fazer efeito em você. Eu vou repetir. O Deus que Paulo serviu, o Deus que você serve é tão grande, que uma coisa é o diabo levantar e picar você, isso aí
Deus pode até permitir, mas agora, o veneno fazer efeito em você, aí não vai permitir. O levante pode até acontecer na tua vida, mas o resultado do levante são outros 500. Deus está falando assim: olha, as coisas podem até muitas vezes se levantar contra você, mas na verdade te destruir aí não vai não, porque aquilo que eu guardo, aquilo que é meu ninguém toca. Pode até tentar te morder, mas agora para o veneno fazer efeito é comigo. Eu não deixo, porque o guarda de Israel me protege. Não estou nos quenês, já protege a minha entrada e a minha saída. Levante vai ter, queridos, levante vai ter, igreja, mas não significa que vai fazer efeito. Xarabadarabassai. Não significa que vai fazer efeito, porque pode até morder, mas matar não vai, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que cuida de mim todas as horas. Levanta comigo nessa noite. Irmãos, entenda que a vida desse homem, eu quero que os irmãos fechem seus olhos, que a vida desse homem na verdade era um desbravador do Evangelho. E quem prega a palavra de Deus, o desbravador do Evangelho naquele momento, sabia que a vida dele era só questão de tempo que pudesse morrer. Até que uma hora mesmo ele preso, ele falava assim: olha, manda meus livros, manda minhas cartas, manda as minha capa, porque ainda mesmo assim eu quero atingir pessoas com a palavra da salvação. Porque ele sabia que ia morrer igual fala assim, Paulo. Jesus falou assim: Paulo, calma, eles vão pedir a sua cabeça, eles vão te matar, eles vão te degolar, a sua hora está chegando. Por isso que ele fala em Filipenses capítulo 1, ele fala assim: olha, morrer para mim é lucro, mas viver é Cristo. Mas se o viver me dá fruto das minhas obras, então eu não sei o que devo escolher. Mas por ambos os lados eu estou em aperto, mas mesmo assim eu prefiro partir e estar com Cristo, porque ainda assim é muito melhor. Aquele homem morreu, mas tinha convicção no Deus que ele servia. Ele terminou a sua vida falando assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Mas a fé, essa eu não abro mão, porque a fé, tudo que eu vivi, todas as minhas experiências que eu passei com Cristo, essa eu vou carregar comigo. Isso que eu vivi com Cristo ninguém tira. Eu combati a carreira, eu parei o que tinha que parar, já não tenho mais idade para conseguir avançar, porque Deus me parou nesse momento. Agora outras pessoas vão se levantar, mas aquilo que eu vivi, aquele Espírito sobre mim, na verdade, aquela porção dobrada, aquela fé que Deus suscitou no meu coração, isso eu nunca paro, isso ninguém nunca tira de mim, porque na verdade eu posso partir, mas a minha convicção, a minha fé em algo sobrenatural que está me esperando, é maior do que a minha própria vida. Levante as tuas mãos que eu quero orar por você. A hora já está avançada. Talvez você entrou aqui precisando de uma transformação e entender que você precisa estar de pé. Você entrou aqui precisando de uma palavra, porque Senhor, eu quero parar no meio do caminho porque está muito pesado. Então Deus trouxe essa palavra como Paulo para falar assim: olha, por que tu vai parar se eu ainda não ordenei que pare? Por que vai desanimar? Porque ainda não chegou o tempo. Entenda nessa noite uma coisa, aquilo que eu tenho preparado para você. Não é no momento de parar, não é o momento de desistir, não é o momento de você querer abrir mão de muitas coisas que você pensa que não tem capacidade para fazer. Mas eu te trouxe aqui hoje para falar que eu sou Deus na sua vida. E eu te fortaleço para que você possa viver dias comigo. Eu te fortaleço para que você possa viver coisas extraordinárias. Porque na verdade, as pessoas não vão parar o projeto de Deus. Ei, leões não pararam o projeto de Deus. Generais não pararam. Nero não parou, Marco Aurélio não parou, o Coliseu não parou, nada parou. Estamos de pé porque o Deus que promete é um Deus que nos guarda em todo momento. Receba isso nessa noite em nome de Jesus.
Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar a perseguição. A perseguição não parou. Declare isso em alto e bom som. O Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja. O Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de Aleluia. Aleluia. Podem sentar. Eu vou fazer uma oração final. Esse mês de setembro, a responsabilidade dos cultos é da irmã Dagmar, né? Mas se eu não me engano, hoje ela quebrou o dedo. Parece que o portão bateu com vento, com força, e acabou e está lá no hospital lá de Cachoeira até agora. Mas deixa eu falar com irmãos. Eu passei uma fase assim muito difícil na minha vida alguns anos atrás. Eu tive 3 vezes aqui pico de ansiedade aqui em cima. E foi gerando gatilhos, né? O que é gatilho? Você está aqui pregando, você lembra, aí vem a acidorese, aquele frio, aquela dificuldade muito grande. E até hoje eu estou trabalhando, né? Me sinto melhor aqui embaixo do que aqui em cima. E a coisa é muito séria. E é só de vez em quando olhar para aquele ventilador ali, aquele ar-condicionado, a gente vem não sei se Laudiano já passou por isso, e a Andressa está passando por isso também. Não tem sido fácil, tem sido uma luta, tem sido assim, uma batalha. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver, nada disso, é a alma, né? A alma precisa de cura. E quando eu cheguei aqui, a Andressa era menininha, novinha, né? Primeiro dia que eu vi ela louvando aqui, eu estava até conversando com ela agora no gabinete, com vestido laranja, né? E esses dias eu estava orando por ela, esses dias vinha a Andressa. Todos nós precisamos de ajuda. Por que pastores estão se suicidando? Porque não buscam ajuda. Entra naquele casulo dentro dele e diz: eu não preciso de ninguém, eu vou sair dessa, eu preciso de você, você precisa de mim. A gente precisa. Lá no congresso mesmo foi tratado, né, de uma questão do abraço. Como o abraço fala alto. E nós estamos sentindo assim uma falta muito forte da Andressa aqui na igreja. O que eu passei, ela está passando. Não tem sido fácil. E eu gostaria aqui que a igreja abraçasse
problema da alma. Há uma sensibilidade entre a carne e a alma muito grande. E muitas vezes a gente não trata o passado, vem tudo. Quer dizer, o copo, ele transborda. E eu queria que ela viesse aqui à frente. Estou sentindo muita falta dela aqui no louvor. Tem sido muito, não é relaxamento. A coisa é séria, entendeu? Para mim também, né? Não tem sido assim fácil. E ela está precisando da nossa ajuda. Tem sido difícil. Ela vir para os cultos. Quantas vezes algo me travava dentro de casa para eu não vir? Quando dava 6 horas da tarde, Laudiano, era o pior momento para mim. E ela está passando por isso. E nós vamos ajudar. E qual é o papel da igreja? Abraçar. Ela vai voltar. Quero dizer para a igreja que ela vai voltar para o louvor. Seu lugar é no louvor. Existe o tempo. Existe o tempo. Mas ela vai voltar. Ela está ensinando as crianças com muito carinho, com muito desempenho, viu, painho? Mas ela vai voltar, amém? Ela vai voltar, é uma moça de talento, uma moça de responsabilidade. Eu queria que ela viesse aqui, e a igreja, vamos fazer um círculo aqui. Todos os jovens da época de Andressa aqui no meio, todos, aqui, todos os jovens da época aqui, a igreja de pé. Todos os jovens aqui, quando eu cheguei aqui, os adolescentes jovens. Irmãos, o negócio é tão sério da alma, que hoje uma pessoa ligou para mim. Eu fui fazer uma visita, Danuzi, tem 15 dias essa pessoa. Depois eu falei com essa pessoa, disse, eu levo a sério, que essa pessoa disse que vai se matar. Leva a sério, que ela disse que vai se matar, leva a sério. Quando eu fui hoje, eu recebi uma ligação, que essa pessoa está no hospital, tomou uma quantidade grande de remédio. Então, irmãos, vamos levar a sério. Vamos levar a sério. Ansiedade, depressão não é demônio, né, Laudiano? A gente sabe muito bem que não é demônio, mas a gente precisa cuidar um dos outros. Nós fomos lá para o congresso, ele ouviu muito bem a questão da nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, e que se a gente tomar cuidado, Laudiano, transborda, e aí só Jesus. Vem aqui, Andressa aqui me traz, vem cá, Danusa. Vem aqui, Andressa, os jovens aqui. Todos os jovens do louvor aqui, por favor. Cadê essa menina aí, que é da época de Andressa também, jovenzinha? Todo mundo do louvor, vem aqui. Nós vamos estar orando por ela. Está orando. Aí você pergunta, pastor, por que eu não vejo o senhor pregando? Porque tem horas que é desconfortante para mim aqui em cima. Aí vem o gatilho, e vem aquela, né, aquele medo, aquela ansiedade, mas não tem sido fácil não. Então a dificuldade que ela está tendo é porque ela é relaxada, não é porque, pastor, ela é relaxada, não está vindo nada disso. É uma fase difícil da vida dela que ela está passando, que eu já passei. Vem cá, Danusa. Cadê Ismael? Cadê ele? O líder. Cadê Ismael? Isso. Andressa. Vamos fazer um ciclo aqui. Quero dizer que esse povo te ama, que nós te amamos. E você é muito especial. Não tem sido fácil. Mas ela vai sair dessa. E nós estamos aqui para abraçar, ela não está sozinha. O bom da Monte Oreb é que não é a igreja perfeita, mas na hora de abraçar, a igreja abraça. E eu já percebi isso desde o dia que eu cheguei aqui. Não é um povo perfeito, né, Ismael? Mas na hora de abraçar aqui, eu não vi uma igreja até hoje como essa aqui não. Danuzi vai passar o óleo nela, e nós vamos estar aqui orando por ela,